Vamos para a capital federal. Lá em Brasília nós temos o excelente Márcio Rocha, que está preparado aqui para conversar conosco e nos informar, na realidade, a respeito dos acontecimentos envolvendo Carla Zambelli. A deputada, como vocês sabem, ela foi condenada recentemente, em primeira instância, por ter acessado, através de um hacker, o site do CNJ e forjado um mandado de prisão do Alexandre de Moraes contra ele próprio. A condenação ela foi efetivada, ainda não está transitado e julgado, mas antes de chegar lá no final, ela se manifestou dizendo que não está mais aqui no Brasil. Que saiu do Brasil via Argentina e que agora, muito provavelmente, está na Europa, ou que deve se dirigir para algum país da Europa e lá ficar. Ela que tem cidadania europeia, cidadania italiana. Agora, como é que fica isso? Ela pode ser encarada como uma fugitiva? O Alexandre de Moraes já tomou uma decisão, e foi agora há pouco, né, Márcio? Que decisão é essa? Muito boa tarde a você, bem-vindo aqui ao Bora Brasil. Oi, pessoal, boa tarde para vocês, boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Pois é, o ministro Alexandre de Moraes, o relator desse caso no Supremo Tribunal Federal, ele aceitou o pedido que foi feito pela Procuradoria-Geral da República e determinou a prisão preventiva da deputada federal Carla Zambelli. A gente lembra que ela já tinha anunciou ontem, inclusive, que tinha deixado o país e que tinha feito uma rota, né, passando justamente pelos Estados Unidos, saiu do Brasil através da fronteira com a Argentina, pegou um avião, foi para os Estados Unidos e agora diz que pretende se fixar, né, na Europa, já que ela tem cidadania italiana e onde, segundo ela seria intocável, né, em relação a esse processo e lá poderia viver o que ela fala em denunciar os abusos do ministro Alexandre de Moraes. A gente lembra, né, que, segundo o que ela falou, ela deixou o país depois de cerca de 20 dias que ela foi condenada por unanimidade pelos crimes de invasão de dispositivo informático e falsidade ideológica nesse processo, Joel, que você falou sobre a invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça. E por causa disso, a gente lembra também que isso ainda não foi decidido, mas ela pode perder o mandato de deputada federal e ficar inelegível por 8 anos. Isso ainda está transitando dentro do Supremo Tribunal Federal. Mas a gente sabe também que ela, por causa desse processo, ela ainda vai ter que pagar uma multa de R$ 2 milhões por danos morais e coletivos, além, como eu disse, né, da perda do mandato parlamentar e também da inelegibilidade. A parlamentar não tinha sido presa ainda porque a defesa dela apresentou recursos contra a decisão que ainda serão julgados. Mas na decisão de Alexandre de Moraes, que foi divulgada nesta quarta-feira, segundo ele, é inequívoca a intenção da deputada de escapar da justiça e, dessa forma, ela deve ser considerada foragida. Além de pedir a prisão de Carla Zambelli, o ministro Alexandre de Moraes determinou o bloqueio das redes sociais dela nas plataformas, das várias plataformas que ela tem na internet, com uma multa diária de R$ 100 mil em caso de descumprimento por essas plataformas, uma multa de R$ 50 mil por alguma postagem que for feita, né, nesses perfis que reiterem condutas criminosas, mesmo que sejam feitas por terceiros, e também o bloqueio de bens no nome da parlamentar e dos salários e verbas do gabinete, justamente para a quitação dessa multa. Além disso, Alexandre de Moraes também pediu que o nome dela fosse incluído na lista de difusão vermelha da Interpol. E aí, quem falou sobre isso também foi justamente Carla Zambelli, que divulgou uma nota agora há pouco, afirmando o seguinte, que a decisão de Alexandre de Moraes é ilegal, inconstitucional e autoritária, já que um deputado federal só pode ser preso em flagrante ou por crime inafiançável, o que não ocorreu. E que, nessa nota também ela fala que uma medida dessa gravidade jamais poderia ser tomada somente por um ministro, e sim, não poderia ser uma decisão monocrática, e sim do plenário da Corte. Nesse comunicado, ela também chama atenção porque Alexandre de Moraes também determinou o bloqueio do perfil do filho dela, de 17 anos, porque, segundo ela, é um garoto, né, um rapaz que está iniciando a trajetória da vida pública e que, dessa maneira, Alexandre de Moraes não atacou apenas a deputada ou a cidadã, como também atacou uma mãe. E que o bloqueio dos perfis da mãe de Carla Zambelli, que é a Rita Zambelli, que é pré-candidata a deputada federal, não atingem apenas a parlamentar, mas também a filha, e que por isso vai denunciar o abuso, a perseguição e a escalada autoritária em todos os fóruns internacionais possíveis. Lembrando também que ontem, quando a gente ficou sabendo dessa história da saída de Carla Zambelli do país, quem se manifestou foi o próprio advogado dela, o Daniel Bialski,
Em uma nota também divulgada para a imprensa, o Bialski afirmou que apenas foi comunicado que a deputada deixaria o Brasil para um tratamento de saúde e que, por motivo de foro íntimo, também deixou a defesa da parlamentar. A gente segue acompanhando aqui porque a gente está na expectativa, como a deputada Carla Zambelli é uma deputada federal, então ela tem todas as prerrogativas de uma parlamentar, o ministro Alexandre de Moraes precisa fazer a comunicação dessa decisão para a Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados precisa se manifestar em relação a esse fato e a gente está na expectativa aqui em Brasília da manifestação do presidente da Câmara, Hugo Mota, mas até agora a gente não recebeu nenhuma resposta, nenhuma manifestação de Hugo Mota, mas a gente segue acompanhando aqui de Brasília. Tá fechado então, Márcio. Muito obrigado. Um abraço para você. Abraço, pessoal. Tchau, tchau.